pastor recebeu um telefonema. Pastor, eu posso ir à sua igreja? Mas por que você está me fazendo essa pergunta? Deixa eu explicar. Eu estou grávida. Eu não sou casada, eu tive um relacionamento com meu namorado. Ele não me ama. Ele não ama o filho que eu carrego na barriga. E eu percebi que eu estava errada. E fui para a igreja onde eu fui educada desde menina. E eu fui conversar com o pastor. Se eu poderia falar com as meninas da escola, da igreja, sobre esse assunto, porque isso poderia ajudá-las. Você não pode falar com as meninas, porque você é um mau testemunho. Eu temo muito o que elas vão ouvir de você. Depois, pastor, a criança nasceu e ele já estava com uma idade que dentro da nossa denominação eu queria batizá-lo. E eu procurei o pastor. E ele disse, eu não posso batizar uma criança ilegítima. É por isso que eu estou perguntando, eu posso ir à sua igreja? E o pastor disse, eu não tenho igreja. A de Cristo você pode. E aquela moça foi lá e ouviu do Evangelho. Ali ela ouviu que não era ela que aceitava Jesus. Foi Jesus que a aceitou pela sua graça. Ali ela ouviu que o Evangelho tem o poder de transformar o homem. E a história termina assim, bem resumidamente. Ela cresceu na sua fé e hoje, com a sua filha, são missionárias na África. Porque o Evangelho tem essa capacidade. Eu li um poema essa semana. O autor nasceu em 1593, morreu em 1633, com 40 anos. Ele foi um ilustre político na Inglaterra. Depois deixou a política para se tornar pregador de uma pequena igreja. Antes dele morrer, ele falou para um colega e disse, eu escrevi alguns poemas. Se você achar que eles podem ajudar alguém, depois da minha morte, você os publica. E um desses poemas é este aqui que me marcou profundamente. O amor me acolheu, mas minha alma retrocedeu. Culpado de pó e de pecado. Mas
clarividente, o amor, vendo-me hesitar desde o meu primeiro passo, aproximou-se de mim com doçura, perguntando-me se alguma coisa me faltava. Um convidado, respondi, digno de estar aqui. O amor disse, tu serás o convidado especial. Eu, mau, ingrato, oh meu amado, não posso olhar para ti. O amor me tomou pela mão e sorrindo, respondeu, quem fez esses olhos, senão eu? É verdade, Senhor, mas eu os manchei. Que a minha vergonha vá para onde merece. E não sabes, disse o amor, quem foi que assumiu a crítica sobre ti? Meu amado filho, agora a servirei. É necessário que te sentes, disse o amor, e saboreis minha comida. Então, sentei-me e comi. Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Lembra-se que nós estamos nele? Disse o Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Assenta-te. Eu vou trocar a palavra amor pela palavra Deus. Talvez melhor, Cristo. Cristo me acolheu, mas minha alma retrocedeu. Culpada de pó e de pecado. Culpada de natureza. Mas, clarevidente, Cristo, vendo-me hesitar, desde o meu primeiro passo, aproximou-se de mim com doçura, perguntando-me se alguma coisa me faltava. Um convidado, respondi, digno de estar aqui. Cristo disse, tu serás o meu convidado especial. Eu, mau, ingrato, oh meu amado, não posso olhar para ti. Cristo me tomou pela mão e sorrindo respondeu, quem fez esses teus olhos, senão eu? É verdade, Senhor, mas eu os manchei. Que a minha vergonha vá para onde merece. E não sabe? Disse Cristo. Quem foi que assumiu a crítica sobre si? Fui eu. Agora, eu te servirei. É necessário que sentes, disse Cristo, e saboreis minha comida. Então sentei-me e comi. O que está acontecendo com a igreja? Ela perdeu o rumo? Desde sempre, desde o seu nascedouro, há aqueles que se infiltram para tirar as pessoas, tirar os olhos das pessoas daquele
que é puro amor. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse Javé a Jesus encarnado, assenta-te, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse assentar aqui é um lugar de conforto, é um lugar de aceitação. Infelizmente nós andamos correndo de um lado para o outro, querendo que os nossos méritos, a nossa bondade, a nossa justiça própria, seja moeda de troca. Eu não sou tão mau assim. Eu não fiz tantas coisas erradas. Mas eu queria falar sobre, um pouquinho, rapidamente, sobre a salvação da bondade. Talvez você não se sente porque você seja bom demais. Seja muito adequado. Seja justo. Seja perfeito. Não, admitir que tem algum erro, sim. Mas se sentir totalmente culpado. E sem qualquer condição de sentar na festa. Esse é o grande problema que me cerca. Nós dissemos domingo retrasado, quando aqui estávamos, que o essencial da carta escrita aos Hebreus é que nós temos um sumo sacerdote assentado. E que nós estávamos assentados juntamente com ele nos lugares celestiais. Nós nos encontramos numa posição de destaque, porque tudo que Deus fez para nós, fez em Cristo. Ele não só encarnou a humanidade, mas encarnou o pecado da humanidade inteira. Ele recebeu sobre si todos os meus pecados e todos os nossos pecados. E para dizer como George Herbert disse aqui, ele me acolheu, mas minha alma retrocedeu. Minha alma foge dele. Eu teimo que eu não sou suficientemente adequado para que ele me tenha. Eu tenho que melhorar um pouco mais, eu tenho que evoluir. Qual será a evolução de Adão, meu irmão? Quanto de Adão vai melhorar? Você não tem pensado em substituição? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Domingo de Páscoa. Quem inventou isso? Por que é exatamente no dia 8? E por que não é no dia 23? Você sabe como é que se calcula o dia de Páscoa? Não sabe, não é? Então vai para a internet procurar calcular. É um cálculo baseado na lua cheia. Você sabe como é que se chama Páscoa em inglês? Alguém sabe? Não? Chama-se Easter. Você sabe o que é Easter? É o nome de uma deusa. Astarote. Deusa dos fenícios. Deusa da fertilidade. Por que chocolate em Páscoa?
Por que ovo de... Por que coelho? Ninguém sabe. E fica todo mundo... Coelhinho da Páscoa, o que que vem aí? De onde vêm todas essas tradições? Do paganismo, e nós estamos envolvidos com eles, até a raiz do cabelo. Há um mundo de formas, de informações que nós temos que ser desconstruídos. Nós retrocedemos, mas ele não retrocede. E ele nos faz um convidado especial da sua festa, para nos assentarmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu queria que nós víssemos rapidamente um texto que está em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículos 12 a 14. Aqui a noiva, a enamorada, a esposa, a Nova Jerusalém, ou a congregação, ou a assembleia. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios, como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Cadê o texto? Vis alte sunt incipientia moris, vis alterunt in parcem. Vamos lá para o 12, antes do res. Enquanto o rei está o quê? Assentado. Enquanto o rei está assentado, o que acontece? Assentado à mesa, o que acontece? O meu nardo exala o seu perfume. Enquanto o rei está sentado, quem é o rei? É Salomão, tipo de Cristo. Enquanto o rei está sentado, ela está dizendo, à sua mesa, a mesa dele, o meu nardo exala o seu perfume. O que a igreja exala? O que a igreja exala? Veja onde é que está o saquetel. Versículo 13. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. No seio da igreja tem que estar o perfume do rei. Qual é o perfume do rei? É o seu amor por nós. Um amor louco, um amor passional, um amor de cruz. Versículo 14. Como um racimo de flores, ou como um cacho de flores de hena perfumada nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Quando é que vocês têm paixão, paixão, paixão?
Não entrando em muitos detalhes, vou dar uma lição que aprendi essa semana. Enquanto ouvia o bramido de um cervo, sempre li o texto com a vertente de alguns tradutores. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Esta é a versão mais comum desse texto. Mas foi surpreendente naquele lugar, onde estava com o texto hebraico e pude ouvir o cervo bramar. E nunca ouvi contar que um cervo bramasse por água, com sede. O cervo brama pela fêmea. Pela urina da fêmea. No momento do acasalamento, ele quer proximidade, ele quer intimidade, paixão. Como o cervo tem paixão pela fêmea, pela cisterna que produz água da qual eu devo beber como macho, isso diz Salomão. A minha alma tem ansiedade por Deus, por uma intimidade passional por Deus. Não é coisa superficial. Deus me quer, e o quanto eu o quero. Deus se aproxima, mas o quanto eu me deixo ser aproximado dele, ou por ele. O quanto do perfume dele sai das minhas entranhas. Ou nós estamos digladiando servo com servo por causa dos nossos desejos. Um pouquinho mais, nós podemos verificar em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. 2 Coríntios. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Paulo estava sendo acusado. Havia muita gente batendo nele. E ele então diz assim, no verso 12, 14. Graças, porém, a Deus. Que aonde? Por favor, lembre-se desta preposição. Em Cristo. Onde você vai encontrar os tesouros da sua vida espiritual? Hã? É na oração? É na leitura bíblica? Você pode orar e ler a Bíblia sem Cristo. Tem muita gente que vem à igreja por costume. Está ali. Tem gente que faz
bocado de coisa religiosa, mas nós, graças a Deus, que em Cristo sempre é advérbio de quê? Quando é que não é sempre? Sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro, a fragrância, o odor do seu conhecimento. Conhecimento relacional, não conhecimento intelectual. Conhecimento de intimidade, não conhecimento de academicismo. O quanto você e eu conhecemos a Cristo de tal maneira que podemos suportar uma moça grávida que tenha tido o infortúnio de ter um namorado que a deixe e nós possamos recebê-la como convidada especial. E aceitar o seu filho não como ilegítimo, mas como bênção e herança do Senhor. Quando vai ser esta igreja terapêutica, ou a casa de Betesda, ou a casa do acolhimento, que não seleciona pessoas para a seleção de futebol? Verso 15 diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O sactel que está no seio da igreja. O cheiro bom. Tanto nos que são salvos como os que se perdem. Esse cheiro tem dois sentidos. Olha só, o verso seguinte. Para estes, isto é, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. E eu quero dizer para você o seguinte: os que se perdem, se não morrerem, vão ficar só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você não será vida se não morrer. O grão de trigo não vai dar fruto se não morrer. O homem velho não tem evolução, tem que morrer. Por que nós temos problemas na igreja? Porque nós queremos educar homem velho. Homem velho não se educa. E o pior de tudo é que ele não caduca. Ele fica o tempo todo implicando com tudo e com todos. Porque ele não encontra descanso, ele não senta. Ele não senta. Não há quem faça o homem velho sentar. Ele tem que estar no controle. Aroma de vida para a vida, para aqueles, isto é, para os salvos. Quem, porém, é suficiente para estas coisas?